Olá, eu sou a Edila. Sou Caio. Eu sou Marina. E nós estamos aqui hoje para responder um questionamento que foi feito lá no início. Assim que a gente abriu o canal, alguém me perguntou sobre o ciúme, se o Caio tinha ficado com ciúme, qual foi a reação do Caio quando eu lancei o meu livro A Casa de Lata Quadrada e que trazia, no personagem a Marina representada. A Catarina, na verdade, é a Marina, porque o livro trata de um diálogo. E daí quando essa pessoa na época me perguntou isso, eu fui lá no escritório e conversei com o Mano. Eu disse, nunca pensei sobre isso, mas hoje me fizeram uma pergunta e eu quero esclarecer. Daí eu cheguei lá no escritório e perguntei para ele e eu achei linda a resposta dele. E ele disse, mamãe, olha, eu fiquei mais feliz que tu representou a Marina do que se tivesse sido eu. E aquilo assim me deixou extremamente feliz. E quando eu fui fazer as crônicas comentadas, veio essa pergunta novamente, né? Como é que tinha sido a reação do Caio? Isso agora esse ano. E como eu já sabia a resposta, então a gente deixou essa pauta para agora exatamente por quê? Porque o ano passado eu lancei a Casa de Lata Quadrada, retratando a Marina, e esse ano eu lancei o Cadê Cadu? E aí a minha amiga, que é a mãe do Cadu, ela disse, ô Edila, e o Caio? Eu disse, o Caio achou a coisa mais linda do mundo. Então, a nossa conversa de hoje é exatamente sobre isso. Sobre ciúmes, né? E o quanto isso pode dificultar numa casa. Porque aqui na nossa casa, por exemplo, a gente não teve esse problema. A Marina aceitou ser o personagem na maior, né? Sem nunca fez qualquer comentário por isso. O Mano, por sua vez, achou maravilhoso que ela tivesse sido retratada. Inclusive, assim, a ilustradora Iris colocou a Marina no papel assim com tanta preciosidade que foi demais. E, claro, desde que eles assim começaram a se entender por gente, né? Sempre teve muito essa questão aqui em casa da divisão, da partilha. Então, talvez por isso que a gente não tenha tido tanto problema. Mano, como é que foi pra ti? Tem que... É necessário falar que a primeira coisa que você precisa garantir, se você tem filhos, tem mais de um filho, é que seus filhos sejam irmãos de verdade, não rivais, ou pelo menos não rivais no sentido de brigar por algo e ficar bravo quando perde, né? Mas sim rivais no sentido de que um sempre promove o outro talvez a fazer melhor e se alegra com a conquista do outro, porque talvez não, deve ser, né? Algo que ele use, aquele que ficou, digamos, em segundo lugar, para se enaltecer ainda mais, aprender, ir em frente e fazer melhor na próxima. Você precisa ensinar para os seus filhos, eu diria que uma coisa importante, é o senso de responsabilidade de que a conquista de um outro não é a razão da sua falha, por exemplo. Então, o fato da Marina ter um livro representando ela não faz eu ser menos do que eu sou. E talvez o fato de um dia eu ter um livro me leve além. Provavelmente foi. Como foi com a Mana. Mas a conquista dela é uma questão de alegria para mim. Por causa dessa parceria que a gente tem. Quem se alegra em ver o próprio irmão no chão, ou derrotado, ou se irrita com a conquista do próprio irmão, infelizmente não sabe o senso da palavra irmão. Não é diferente de um amigo que deseja mal pro outro, ou que vê a conquista do outro também como algo ruim. O fulano tira todo o brilho. Não é o fulano que tira todo o brilho. O fulano brilha e você não sabe se banhar no brilho dele e seguir o exemplo dele e se elevar. Aprenda que você jogar pequeno não enaltece ninguém. Você jogar grande te dá a chance de enaltecer outras pessoas através da sua conquista, da sua
Elevação. elevação. Isso é um poema americano, na verdade. Então, eu posso até depois colocar o link. Tem a parte, tem a maneira resumida e o poema completo. De que todos nós somos feitos para brilhar e quando nós nos libertamos e brilhamos, nós damos chances para outras pessoas se banharem na nossa luz e também elas brilharem, seguindo um caminho de melhoramento próprio e individual. Hoje nós estamos muito separados em grupos e eu acho que as pessoas estão esquecendo que o grupo é tão forte quanto o elo mais fraco. Então, quando você para de se melhorar pessoalmente e também ajudar outras pessoas a melhorar pessoalmente e se alegrar com a melhora pessoal de outras pessoas, você enfraquece o grupo como um todo, inevitavelmente, invariavelmente. Não tem como. E essa preocupação da necessidade da falha dos outros para você ter sucesso, isso drena a sua energia constantemente. Porque você está focado em desejar o erro dos outros e a falha dos outros, ou culpar os outros pela sua fraqueza, ao invés de você estar se dedicando a melhorar a sua própria capacidade, a sua própria habilidade. Então, o sucesso da minha irmã, a narração da minha mãe de história dos filhos das amigas delas, são meramente testamentos de tudo de bom que tem na vida da minha mãe. E isso jamais poderia ser algo ruim. Jamais. Ter isso como algo ruim, babou. Ter isso como algo ruim seria uma imoralidade e uma expressão, talvez, do quão negro é o seu próprio espírito. Então, não se rebaixa a esse nível. Isso vindo de alguém com 1,10 m, gente. É uma lição importante, tá? Não se rebaixe a esse nível, tá? Abraça seu irmão, seu primo, seu amigo. Veja as conquistas dele, aprenda com as conquistas dele. Essa semana a gente estava comentando até como algumas comunidades de profissionais, às vezes, quando um tem uma oportunidade, o outro se sente ressentido, ou fica brabo, ou não apoia, ou até não pergunta pra ele, pô, cara, como é que foi aquilo? Traz a tua experiência pra nós, pra gente melhorar aqui o nosso grupo. Mas se vira contra aquela pessoa e se sente mordido, né? Como se o sucesso dele, individual, estivesse drenando todas as possibilidades de sucesso tua. Nenhuma pessoa individualmente drena um mercado inteiro, gente, para você não conseguir ir para frente. Isso é algo que você diz para você mesmo, porque psicologicamente falando, pro ser humano, ter algo para culpar diminui a carga que você tem que carregar. Mas eu posso te dizer que essa diminuição, ela é meramente ilusória. E na verdade o que você está fazendo é meramente prolongando o caminho pelo qual você vai carregar essa carga ilusoriamente menor. Então você deixa de carregar essa carga pesada por 10 km para carregar uma carga tão pesada quanto que você acha menor por 30. E isso é estupidez. Engraçado é que essa fala do Caio, assim, às vezes eu vejo que tem pais e mães que sofrem, né? Porque os filhos brigam, porque os filhos competem, porque os filhos se batem. E eu vejo assim que eu sinto muito quando eu escuto isso, porque a gente tem um ambiente assim tão tranquilo, um ambiente de tanta paz. Eu fico às vezes imaginando quanta energia um pai e uma mãe acabam gastando, né, por essas situações que graças a Deus aqui em casa nunca aconteceu, mas a gente vê que é bastante comum. Só que também, antes de passar a fala para a Marina, eu vejo que muitas vezes os pais, eles perdem a oportunidade, porque isso também a gente pode começar a ensinar desde muito cedo, né? Desde muito cedo essa questão de compartilhar ou um brinquedo, na própria escola, são situações assim, muitas vezes que a pessoa assim, mas isso aí é tão pequeno. Não é tão pequeno, né? São pequenas ações
que vão formando grandes ações. Pode falar, meu amor? Porque eu fiquei tão emocionada com o Mano. Primeiro que ele nunca leu esse poema para mim, né? Esse poema que ele falou agora. Eu fiquei bem emocionada com a fala dele. O Caio me deixou tão à vontade, assim, foi tão lindo quando ele deu essa resposta, que o terceiro livro que vai sair agora, de novo, né, com a Catarina, e eu nem me preocupei, assim, de não ter um terceiro dele, né, que já teve um da Marina, teve um do Cadu, vai ter outro da Catarina, mas assim, eu escrevi tão livremente, porque ele não me deixou nenhum resquício. Então isso me faz muito bem, isso me deixa leve para poder, um dia que eu achar que vou escrever sobre ele, eu vou escrever. E também, se não acontecer, eu sei que ele não vai ficar chateado por isso. E se vier espontâneo, vai ser muito melhor do que se viesse obrigatório. Exatamente. Então, assim, não implore algo, faça por merecer. Porque eu falo sempre também que assim, ó, tudo que é dado pode ser tirado. Tá? E tudo que é conquistado também pode ser tirado. Mas jamais vai ser perdido por você que conquistou. Então, quando você é um esportista, você conquista uma medalha. Isso que eu às vezes, a gente briga aqui em casa que eu sou contra medalha de participação. Medalha de participação é atestado de derrota, na minha opinião. Quando você dá uma medalha de participação para criança, parece algo lindo e bonito, mas o significado por trás daquela medalha é que assim, ok você perder. Perder, apesar de fazer parte, precisa ser introduzido como algo necessário para alcançar a vitória. É mesmo. E não como algo com o qual você deve se contentar. O primeiro lugar ganha medalha, o segundo lugar ganha medalha, o terceiro lugar ganha medalha e do quinto ao oitavo ganha medalha. Qual é a diferença? Então, para que ganhar medalha? Por que vale a medalha? Então, a gente precisa parar com esse negócio de às vezes ter que proteger demais e ficar dando prêmio de consolação e ensinar nossos filhos a lidar com a derrota, né? E ensinar eles que a derrota é o primeiro passo para a vitória. Porque ninguém ganha toda hora. Não existe isso. Nós temos esse problema de querer governo perfeito. Toda eleição também é isso. Novo governo vai ser tudo perfeito. Nunca é. Faz tempo. E vai continuar por um bom tempo. Com a gente voltando no que é menos pior. E não no que é melhor. Porque infelizmente nós ainda não estamos evoluídos a esse ponto de deixar um legado. Né? Todo mundo quer dar uma enchida nos bolsos temporariamente. Infelizmente. E não deixar um legado. Que valores são a base do que você constrói em cima. Eles são como as sapatas da construção, né? De um prédio. Se você não tem boas, o prédio cai. Fala, Catarina. A gente acho que vem desde a época da avó também, né? Como nós somos criados, não só pela mãe. Ai, fala alto, Marina, pelo amor de Deus. É. Depois ninguém te ouve no negócio. É verdade. Tá bem Vai pra fora. baixinho hoje. Tá, peraí, deixa eu voltar então. É. Não vai dar ruim. Espera no mano. Brilha. Eu fui obrigado a tirar uma casquinha. Ela já tem um livro. Eu tinha que tirar uma casquinha. Cola em mim que tu brilha. Não posso. Eu acho que a gente saiu também, tanto de uma educação tua e do Xande, quanto do vô e da avó, sempre muito baseado nessa questão. Vocês são só dois. Eu sempre falava assim, vocês são só dois. Sempre. Nunca se briguem. Vocês são só dois. Nunca Se um brigar, os dois brigam. Entendi. Sempre, então sempre foi tratado muito assim. O vô e a avó, assim, educaram a mãe, né, e os 3 irmãos dessa forma, assim, né, dividiu o Guaraná ali, que era pouquinho entre os 4, começou a brigar, tacava tudo na pia, ferre-se, brigou, ninguém vai tomar refrigerante, então, acabou-se. A mãe fez umas comparações entre eu e o Caio quando a gente era novo, que até hoje eu nunca me esqueci. Amargurada. Farpas e cicatrizes. brincadeira. Pouquíssimo. Brincadeiras à Depois parte. aprendi que não se fazia mais. Chadura feia. Brincadeiras à parte.
Ninguém é perfeito, né, gente? Ó, mãe perfeita não existe. É mesmo. Mas é normal isso acontecer e tudo mais, até porque, no geral, a gente sempre que tem um modelo, é impossível não comparar, vamos dizer assim, né? Mas nunca, claro, nesse ímpeto de querer que faça uma competição de quem é o melhor filho. Isso não existe, né? Então, Não é assim, saudável mesmo. a importância de um irmão para qualquer ser, vamos dizer assim, ela é extremamente importante, assim, justamente para saber dividir as coisas, né? E, claro, ter as suas desavenças, porque é como a gente falou desde o início, das personalidades, né? É a mesma criação, veio da mesmo pai, da mesma mãe, enfim, mas a gente tem personalidades completamente diferentes, né? Então a gente aprende muito a se respeitar nesse quesito. Então, acho que não existe essa questão de ciúme entre a gente, até porque a gente conversa muito entre a gente, assim, numa atitude da mãe baixa que ela fez, né? Às vezes quando a mãe talvez prevalecia de um lado ou de outro, a gente mesmo puxava ela assim, eu acho que tu fez errado, né? Por que tu foi assim com ele? Não sei. Então a gente sempre, né, puxava muito isso. Sempre se defendeu muito, sempre se cobrou muito, né? Essa coisa da responsabilidade que o Caio falou, então a gente sempre cobrou muito um do outro com relação a isso. Muito, muito, muito diferentes, mas a gente não se imagina assim, um sem o outro. Acredito eu, pelo menos eu não. É muito doido pensar isso, assim, sabe? Que A gente nunca teve muito tempo longe um do outro, né? Então, Não. talvez, Quando a Marina foi pra São quando Paulo, isso Porto Alegre. acontecer, mas era tipo um Ah, mês. sim, um né? mês, Tu isso. tinha era pré-datado, tu sabia que ia Isso, voltar. exato. Então não dá aquela mega... E deu saudade quando a Mana foi pra São Paulo. Não. Pro Chile. Ah, Eu pro fiquei Chile. também com Foi. bichando E na ele- mão. eu acho que ele não sabe, mas assim, quando ele foi a primeira vez morar fora pra trabalho, que foi lá em São Ludmilla, eu voltei a viagem inteira em prantos lá atrás, mas eu chorava, assim, sabe? Metade E ficou, principalmente- metade E ficou. quando a mãe falava assim, ele vai pra não voltar, e eu... Nossa, Não, eu tava é, passando muito ruim lá atrás, assim, Aquela muito que mal. limpa o ferimento, mas Limpa o ferimento. com gasolina. Ele Com voltou. gasolina e um fósforo. Ai, mas, enfim, mas Eu lembro, nossa. São essas coisas, assim, que me deixam bastante feliz como mãe, assim. Eu vejo que quando a gente fez aquele documentário para a Lesc, eu falei bem ali mesmo, né? Foi em 2016, são 4 anos. Naquela época eu falei que se eu morresse assim, eu já me considerava com o meu trabalho exatamente concluído, né? Porque eu achava já que há 4 anos Tá tudo atrás criado. eles já estavam prontos. Afonso Mas, Padilha. Meus filhos estão tudo criados. Afonso Padilha, a mãe do Afonso Padilha. Então, assim, mas eu fico feliz com esse resultado, porque eu saio assim completamente, eu vou pra praia, os dois ficam sozinhos, vão morar juntos agora, né, no mês de março. Então, assim, eu sei que os dois, como diz a Marina, se eu pudesse morar sozinha, eu moraria. Mas os dois indo morar juntos também não me aflige nem um pouco, porque eu sei que os dois vão se ajudar, os dois vão ter que compartilhar muita coisa, né? Vão ter que aprender muito um com o outro, porque cada um tem um estilo. Caio vai ter que cuidar da Marina mais em algumas coisas, a Marina vai cuidar do Caio em outras. Eu Quer vou dizer, apagar as luzes que a Marina acende. organizar as Tem uma coisinhas. terceira moradora que já se colocou Então, no assim, apartamento. são coisas que eu acredito que o tempo agora, né, vai se encarregar de mostrar para eles, porque o que tinha que ser aprendido já foi, tá aqui, já tá construído, cada um já tá consolidado, e só o que eu tenho que dizer assim para essas, acho que 3, 4 pessoas que ficaram preocupadas com o Caio e querendo saber se realmente ele tinha ficado sentido, não, e inclusive os dois foram um dos maiores vendedores de livros aí, me ajudaram um monte, né? A gente teve uma felicidade
de vender quase 600 unidades aí da Casa de Lata Quadrada, o Cadu... Vendi minha irmã para várias pessoas. O Cadê Cadu também já está aí numa trilha bem legal e rumo ao terceiro. Então, bem feliz como escritora, mas acima de tudo como mãe dessas duas peças raras aqui. Para concluir até, voltando um pouquinho do que eu falei antes, que a gente às vezes se espelha no brilho das outras pessoas, mas como tudo tem um lado bom e um lado ruim, isso. Então, você precisa tomar cuidado para não deixar o brilho das outras pessoas ser o seu objetivo final. Porque... Sufocar os outros. Não é isso. Ninguém é igual a ninguém. A sua condição de vida não é igual a do seu irmão, mesmo dentro da mesma família, da mesma estrutura familiar. A Marina falou aqui que a gente tem personalidades diferentes. Então, por mais que você tenha que ter aquela pessoa, às vezes, como um bom exemplo, o seu objetivo amanhã deveria ser um melhor eu do que o de hoje. Então, a cada dia, e eu tô falando isso para não dizer depois o Caio é hipócrita. Não, o Caio não fez isso, tá? Então o Caio não é hipócrita. O Caio não é um cara que tá dando um conselho pagando como alguém fez. O Caio aqui é o cara que tá dando um conselho como alguém que não fez. Não façam como eu, tá? Eu não tracei objetivos de longo prazo e eu tô pagando por isso e a família tá pagando junto. Ela paga aqui, ela paga lá e elas constantemente se preocupam comigo. Então, eu deixo aqui um conselho de um psicólogo que eu adoro, que pra mim é um dos maiores pensadores da nossa época agora, Jordan Peterson. O seu objetivo de melhora, o seu estágio deveria sempre ser você mesmo melhor do que você era no dia anterior. Como eu fui ontem, como eu estou hoje, como eu estou hoje, como eu quero estar amanhã. Então, melhore você mesmo, evolua você mesmo, tome responsabilidade pelas coisas, até as que você não gosta ou que às vezes você acha que não são responsabilidades suas. Porque quando você toma a responsabilidade, você aumenta a chance de poder mudar aquilo ou melhorar aquilo. Esperar alguém fazer, por isso que eu sempre falo, não dependa tanto do governo. O governo é uma mãezona para todo mundo. Então você espera o governo fazer e você não faz. Faça. Dependa o mínimo possível de variáveis incontroláveis. E responsabilize-se pela mudança na sua vida. Eu não fiz, eu tô pagando o preço, então... Mas tá na hora? Tem que não fazer. eu ia dizer, nunca é tarde, né? Exato. O fato de tu Não, acordar... não caia na zona de conforto como eu caí. Então, Gente, curta, compartilha e se inscreva. Comente, porque a gente tem aí mais 2, 3 pautas. Se chegar mais, a gente continua. Se não, a gente vai dizer olá, tchau. canal. Eu queria falar de uma coisa que a galera tava tão no Não negócio. entrou. Não. Fala, o que é? Chega no chicote, pode Vai falar, falar tá o quê? ligado? Tá ligada? É que falar de relações também familiares é uma coisa bem tensa, né? Assim, bem complexa. Como a gente já falou, eu e o Caio, imagina, 2 irmãos, personalidades diferentes. Quando tu começa a ampliar o negócio, aí o buraco é mais embaixo, né? É mais complicado. Tem famílias aí gigantescas, né? A gente até fala que é muito doido que no tempo da nossa avó ela teve só 4 filhos. Uma época que se tinha 10, né? Pra mais, assim... E vão vindo outros agregados, né, para as famílias, os próprios irmãos vão formando outras famílias. E assim, nesse rebuliço de tanta gente, é muito comum acontecer as desavenças, como a gente comentou. Assim, gente, hoje em dia, realmente, infelizmente, coisas que a gente vê muito são famílias de base, assim, se desmantelando, né, se separando. Então, irmãos se brigando com certa constância, e isso é muito complicado, assim, é difícil a gente ficar aqui pregando, né, conselho do tipo, ignore isso, ignore aquilo, vai falar com não sei quem, vai que ele morre amanhã, tem sempre esse negócio, vai que ele não acorda amanhã e tu tem que falar não sei o que, assim, a primeira coisa que eu sempre penso quando você tem que resolver alguma coisa com alguém é primeiro resolver aquela coisa contigo mesmo. Então, assim, sempre penso assim, antes de tu sair cobrando algo de alguém, provavelmente aquela pessoa também tá cheia de sentimentos com relação a ti, cheia de angústias,
cheia de bloqueios, Mágoas. de mágoas e na defensiva. Então, assim, é preciso sempre a gente preparar um terreno para conseguir restabelecer uma conexão com uma pessoa que por algum motivo tinha com a gente e isso foi separado, né? Principalmente nessas relações onde existe uma cobrança de, pô, é teu sangue, tu tem que ter uma boa relação com essa pessoa, né? Então, assim, é necessário dar esse preparo desse ambiente, né, pra conseguir se unir com essa pessoa novamente. Só que pra isso acontecer, primeiro tu tem que ter isso resolvido contigo mesmo. Então eu digo sempre assim, faça terapia, né, faça assim o preparo que você achar melhor pra você, porque muitas vezes se tu tem esse sentimento ruim, né, e essa coisa mal resolvida dessa separação já dentro de ti, provavelmente vai falar com essa pessoa já cobrando dela, por que ela fez tal coisa, o que isso. E, gente, numa briga, Só piora. os dois lados têm culpa. Só né? piora, Então, verdade. assim, se o objetivo futuro, se você tá mal com alguém, é reestabelecer essa conexão, primeiro restabelece ela contigo mesmo, pra depois tentar puxar essa pessoa pro teu lado, tá? Verdade. Então é isso. É isso, tá, meninas? É isso aí. Agora eu vou comer, que eu tô com fome! Me too. Focaccia, como é que é? Focaccia! Focaccia. Ibribabri. Que isso? Italiano. Ela tá falando italiano? Ibribiribiribiru.